Como Aí, disse o ó. Gandalf em O Senhor dos Anéis, um mago nunca se atrasa. Ele chega precisamente quando quer. Você não é Gandalf, nem nós estamos no Senhor dos Anéis, então vamos Mas olha o que eu trouxe aqui para nós. Maravilhoso. Que legal. Maravilhosa a maquetinha. Olha quem está de casa acompanhando. Você que está escutando só na rádio, depois precisa conferir na tela do YouTube, da sua televisão, ver a reprise. O que eu estou aqui em mãos? Olha só, é um objeto, é uma maquete que eu construí, baseada numa belíssima iniciativa da época ainda da Telemig e da Fundação de Cultura de Belo Horizonte, que resolveu brindar a cidade com as maquetes dos nossos principais símbolos. Então você pode construir o Acaiaca, o Cine Brasil, a Prefeitura, a Igreja da Pampulha e esta obra aqui maravilhosa, que tem muito a ver com a história da nossa cidade. Ela é feita num quarteirão triangular, com ângulos de 45 e 90 graus, tipo quarteirão dividido no meio por uma avenida de Belo Horizonte. Fica no centro da cidade, no quarteirão formado pela Afonso Pena, Rua da Bahia e Rua dos Tamoios. Vocês sabem do que eu estou falando aí em casa? E aí, quem está ouvindo no carro sabe qual que é a obra que eu estou falando? É o Sulacap Sul América. Boa. Deixa eu contar para vocês essa história. Quando Belo Horizonte foi construído, o Parque Central, o Parque Municipal, foi baseado no Central Park de Nova York. E ele tinha nas suas laterais 4 praças. Era a Praça Tiradentes, na esquina de Tupis com Bahia, a Praça Benjamin Constant, ainda na Afonso Pena. Você tinha a Praça 15 de Novembro, por causa da República, na outra extremidade, e a 15 de Junho, que é a Constituição de Minas Gerais, na outra extremidade. Quase todas essas praças deixaram de existir. A única que ainda existe é a que hoje leva o nome de Hugo Werneck. O parque ia até ali. Ao lado da Santa Casa. Exatamente. E onde era a Praça Tiradentes, nesse quarteirão com Bahia, Tamoios, Tupis e Espírito Santo, você tinha um quarteirão, uma praça quadradinha, cortada no meio pela Afonso Pena. Aí a pessoa pode me perguntar, mas poxa, uma praça cortada por uma avenida? Porque naquela época, ruas e avenidas eram tidas mais para pedestres do que para carros. Por isso Praça 7, né? Por isso Praça da Savassi, que no começo era 13 de outubro. Esse quarteirão quadradinho deixou de ser praça quando pegaram metade dele e fizeram a sede dos Correios de Belo Horizonte. E essa sede dos Correios era um prédio extremamente eclético e muito, como eu digo, simétrico em relação ao quarteirão. Ele foi demolido na década de 40 e a sede dos Correios passou para a Avenida Afonso Pena, ao lado da Prefeitura. Onde persiste, onde está até hoje. Onde está até hoje, né? Em estilo Art Deco. E esse quarteirão, portanto, foi utilizado para fazer um grande empreendimento, Sulacap Sul América. Qual que era a ideia do prédio do arquiteto Campelo? E era obrigado, inclusive, por lei. O desenho da construção, ela teria que conversar com uma obra recém-inaugurada, o viaduto de Santa Teresa, que une, portanto, atravessando o Ribeirão dos Arrudas, o centro à floresta, né? Ou seja, você tem ali uma passagem e da Afonso Pena você teria que assistir e ver essa passagem que vai dali do centro para a floresta. Então o arquiteto pensou no seguinte desenho. Primeiro, eu quero conjugar um modelo que é inteligentíssimo para uma cidade. Trabalho e residência. Então são 2 torres. Uma torre dedicada a apartamentos e a outra torre dedicada a escritórios. Além disso, 4 torres adjacentes que fazem composição com o prédio. Todo o entorno é cercado por lojas e vitrines para Afonso Pena, Bahia e Tamoios. Para o quê? Para que o prédio tivesse o que a Jane Jacobs chamava de olhos para a calçada, né? Que dá vida a uma cidade, para todo mundo ter ali vitrines, luz, o caminhar. Muito bem, e no meio da construção você teria uma praça, né? Uma praça que conectaria a Avenida Afonso Pena, por onde se entra, com uma escadaria que desce perpendicularmente ao viaduto Santa Teresa. É ou não é uma história fascinante? Maravilhosa. Né? Então, Belo Horizonte já foi muito generosa com seus quarteirões e já dialogou muito com essa ideia de não fazer do caminhar um dividir. Ou seja, você tem aqui um respeito ao alinhamento do desenho do quarteirão.
Eis que, na década de 60... Aí vem. Sabia que tinha alguma coisa. Ah, pois é. Sempre na tem. década de 60. Por que a década de 60, essa terrível década? Porque na década de 60, a Câmara Municipal foi transformada numa coisa pasteurizada, em que os vereadores não tinham seu papel. Muito bem, a Câmara pasteurizada autorizou que no meio da construção, onde há a praça, se fizesse um anexo horrendo, horroroso, um bloco, bem aqui no meio do prédio, que impede a visualização da Afonso Pena para o viaduto Santa Teresa. Também houve um acréscimo aqui no finalzinho do prédio, né? Que criou uma pontinha, impedindo essa conversação ali no final com o Parque Municipal. Muito bem. Não existe um arquiteto nessa cidade, ou qualquer pessoa sã, que queira que esse anexo fique ali. Quando o prefeito Fuad Noman tomou posse, eu tive com ele, conversei com ele, e um dos vários pedidos que eu fiz foi: atenção, senhor prefeito, eu tenho uma campanha que se chama Janela Aberta. Eu faço essa campanha em conjunto com o arquiteto Flávio Cassalade, com o arquiteto Gustavo Pena e com a arquiteta Karine Arimatea, que é, inclusive, doutora em Sulacap Sul-América, porque existe praticamente um Sulacap Sul-América em toda a capital brasileira. É mesmo? Você tem o Sulacap Sul-América do Rio, de São Paulo, de Salvador. São construções icônicas brasileiras. Muito bem. Então nós iniciamos uma campanha para demolir esse anexo. É o chamado novo Sulacap. O anexo. O anexo? Não, o anexo é só uma coisa horrorosa mesmo. Tá. Tem O nem anexo é nome, uma né? aranha. É um troço que foi construído aqui, bem nesse miolinho aqui do prédio, por isso que eu trouxe a maquete, e cobriu essa parte, tirou a visão da Afonso Pena, e mais, né? Matou essas fachadas aqui internas, que eram generosas e convidavam E aí a ideia é pessoa voltar a tá uma aqui. praça, voltar a ser uma praça? Isso. A ideia, portanto, aí o prefeito, depois de muita insistência minha, ele fez um decreto para tornar de utilidade pública o anexo. E por que eu estou falando disso? Porque também, depois de muita insistência e pedido, ontem saiu o decreto da prefeitura para licitar a demolição. Ou seja, ainda bem que essa obra incrível, instagramável, tenho certeza que as pessoas vão se fotografar muito quando esse edifício estiver requalificado, iluminado. Uma curiosidade, no lado que era de apartamentos, ainda restam 4 apartamentos. É mesmo? Né? Tem 4 pessoas que... Os outros foram transformados. É um caminho reverso do que se devia fazer hoje, né? Antigamente começaram a pegar residências e transformar em comércio, né? Lojas comerciais. Hoje é o contrário que você deveria fazer, porque quem mora aqui tem a simples e bela vista de janela para o Parque Municipal e para a Serra do Curral. Né? Tá na principal avenida da cidade, tem ponto de ônibus, tem metrô, tem comércio. Morar aqui é fundamental numa cidade que se quer inteligente. Então, agora que finalmente, depois de 2 anos de insistência, a Prefeitura publicou a licitação, né, o pedido para começar essa demolição, eu faço votos que isso aconteça da maneira mais rápida possível. E se você não conhece o conjunto Sulacap Sul-América, é só jogar aí na internet. Inclusive tem o site Campanha Janela Aberta, que é da minha autoria, que mostra muito a necessidade da gente requalificar esse pedacinho da cidade que fica ao lado do Acaiaca, né? E se a gente começar, porque requalificação do centro, mais do que um programa mirabolante e uma apresentação de PowerPoint, é a acupuntura urbana. É você pegar quarteirão por quarteirão e identificar o que precisa ser feito. Logo em frente aqui ao Sulacap Sul-América, do outro lado da Afonso Pena, há um prédio pedindo socorro, que é o Palacete Álvaro dos Santos. Muita gente chama de Castelinho, da Rua Espírito Santo ou da Avenida Afonso Pena. Mais um desses que, se não tiver o devido cuidado, vai ruir. E logo atrás você tem vários outros exemplos de edifícios que podem ter essa utilização e esse cuidado, mas com mais pressa. Uma questão tão unânime que unia e une tantos arquitetos da sociedade de Belo Horizonte, não podia ter demorado tanto, né? Mas finalmente saiu. Puxadinho do Sulacap Sul-América, então, com dias contados. Edital publicado ontem. E na hora que começar a obra, não desconfiem se o morador da Rua dos Tupis descer de madrugada com uma picareta e começar... na própria mão, começar a tirar uns pedaços dali de ódio desse puxadinho. Porque esse puxadinho representa o que é de pior na cidade de Belo Horizonte. E o Gabriel, até vendo, eu
eu citei isso ontem aqui, eu morei ali próximo, né? Eu morava na Assis Chateaubriand e era muito legal você passar e olhar para o viaduto, que tem exatamente uma janela ali. Sim. Né? Aí é um alinhamento perfeito, né? Quem vê do viaduto vê isso daqui, né? É muito lindo, é lindo você ver. Da Afonso Pena, você via o viaduto inteiro, os arcos do viaduto Santa Teresa. É uma cena maravilhosa. E eu vejo também, viu, Gabriel, que ali na região, Tamoios ali naquela parte é muito escuro. Do outro lado, na escadaria, abandonada, cheio de fezes humanas que o pessoal utiliza ali. Então, assim, tem que revitalizar mesmo. Ali é um local maravilhoso, como você disse, e pode ser um local de integração ali e pode dar até mais segurança para as pessoas que pegam o ônibus ali, por exemplo. Você vai caminhando da Afonso Pena, passa por essa escadaria, repleta de... Já tem ali o pessoal que empreende, que é o Sula. Quem não for, vá. É um restaurante, bar, noite de final de semana, fica bem movimentado, com DJ, é muito legal. Vou várias vezes. Aliás, podem me invejar, do lado da minha casa está cheio de balada. Eu posso ir no Sula, aqui no Sulacap, Você Sul tá bem América. situado. Ali na Tamoios com Afonso Pena, eu vou no alto, na parte mais alta do edifício, Tiradentes, o antigo Lavourinha. A gente tem que fazer depois uma edição, Gabriel, de falar dessas ocupações. Essas ocupações do centro. Ainda tem um Mira no edifício Júlio Nunes Guerra, na Praça 7. Temos também ali o rooftop na Espírito Santo com a Aimorés. E tudo isso é muito importante porque utiliza o topo de um edifício que está vazio para fazer na parte da noite o centro. Que tem que ter gente caminhando o tempo inteiro, movimentado, vivo. Então, aos empreendedores do Sula, eles inclusive utilizam esse jardim aqui, essa parte central aqui, entre a escadaria e a antiga praça, para encher de gente. O festival que teve esses dias de luz na cidade, né? Como é que chamava mesmo? O... Festa das Luzes. Festa das Luzes. Ele colocava aqui no meio dessas escadarias um tanto de água viva iluminada. Você saía caminhando pelo viaduto Santa Teresa todo iluminado, passava pela Sapucaí toda iluminada. Isso é um circuito natural que Belo Horizonte pode criar. Então eu continuo. Na cidade que eu sonho, uma pessoa sai caminhando da Afonso Pena sem medo, atravessa um viaduto de Santa Teresa que não é para os carros, é para as pessoas, e se diverte na Itambé com o Sapucaí, vendo as luzes da cidade. Então isso é possível e precisa ser feito muito mais rápido e sem lentidão para nossa cidade se requalificar. Gabriel Azevedo usando o chapéu de arquiteto hoje, contando a história do Sulacap Sul América e contando essa novidade aí, o puxadinha de undo com os dias contados. Daqui a pouco eu vou ler comentário, tem gente comentando aqui, falando sobre o prédio. Eu queria falar com o Paulo antes, com um recado para produtor rural. Paulo, você é produtor rural? Tem uma notícia excelente. Cicobi Nossa Copa opera junto com você, tem a linha de crédito certinha para sua produção. É ou não é, Paulo Leite? Olha, são linhas de custeio, Lucas, investimento, comercialização, industrialização, tem seguro rural, tem consórcio para implemento agrícola, tudo isso com parcelas super acessíveis. Você tem que lembrar sempre que o Cicobi Nossa Coop é um parceiro do produtor rural. Ele quer que você cresça junto com a sua produção com muita facilidade. Então não se esqueça, consulte sempre as linhas de crédito do Cicobi Nossa Coop. Por isso, meu amigo, se você opera com Pronaf, Pronamp, visite uma agência agora. Crédito Rural Plano Safra, você já sabe o endereço. É com o Cicobi Nossa Coop. Acesse aí, cicobinossacop.com.br. Paulo Leite tem recado para quem mora em Betim, né? É ou não é? Para quem mora em Betim, tem uma agência nova do Cicobi Nossa Coop. Fica ali na Tapajós 715. Vou repetir o endereço, Tapajós 715. Faça uma visita. Agora, se você quiser dar uma ligadinha antes, 25 21 32 41. 25 21 32 41. Betim agora tem uma super agência do Cicobi Nossa Coop. Sérgio Silva no YouTube falou: Gabriel, gostei, arrebentou, ótimas informações sobre a nossa BH, você tá de parabéns. Obrigado. O Herbert Júnior falou: antigo Top Bar. Tá falando do Top Bar? Onde que é o Top Bar? Top Bar era no antigo, onde hoje é o no Alto. Top Bar tem uma curiosidade. Top Bar, nossa, Como é que chama? Como é que chama? É o Herbert mandou aqui. Ah, peguei muita milf lá. Gabriel! Não, Gabriel! Confissões da hora do almoço. Não, mas olha só, o que é? Saiu, escapuliu. O negócio foi o seguinte. Top Bar era o bar do Pulão. Olha só, a Câmara Municipal, ela ficava na Casa de Itália, na Rua Tamoios.
E ela foi para lá depois que a Assembleia saiu de lá para ir no prédio atual. Sim. Então, onde é o Lavourinha, que é um prédio construído quase que assim, em conversa com o Banco da Lavoura, que é o edifício ali na Praça 7, no alto eles fizeram um clube de cavalheiros. Mas, vamos lá, era um lugar, na verdade, assim, charuto, uísque, essas coisas, para os deputados que estavam ali na época. Acabou ficando decadente e nos anos 60, 70, eles fizeram aquele lugar média luz, que só podia, olha a cultura de Belo Horizonte, subir de casal. E as mesas, elas ficavam muito apertadinhas e ficava um casal, assim, de costas para o outro, todo mundo admirando o horizonte. E eu adoro esses lugares mais decadentes, assim, antigos, velhos. Tá? O Centrão tem muito dessas coisas e eu gosto muito. Daqueles, né, Paulo, que gosta de cantar ronda, né, de noite. Eu rondo a cidade a lhe procurar, sem lhe encontrar. Eu adoro. Então, esse Top Bar... Ele frequentou a imaginação de não só casais, mas de pessoas que se divertiam na noite Belo Horizontina por muito tempo. E ali era um lugar tradicional, fechou infelizmente com a pandemia, mas agora, graças a empreendedores, eles reabriu com o nome No Alto. E é extremamente divertido, eu recomendo que as pessoas visitem. É só para situar, para localizar para as pessoas, é ali no quarteirão da Tamoios. Com Afonso Pena. Com Afonso Pena, frente ao Caiaca, em frente do ao lado Caiaca. da Igreja de São José. Exatamente. Dele você vê a Igreja de São José... Minha janela. É um dos pequenos tesouros que você encontra no centro, né? Tesouros. Se você lapidar bastante no centro, todo dia você encontra não só uma história boa, mas um local bacana que muita gente não conhece, né? Se junta eu e Nenel numa noitada no centro, é muito estomacil no dia seguinte. É perigoso. O Gabriel Azevedo, hoje com o chapéu de arquiteto, contando a história do Sulacap Sul América pra gente. Cara, muito bacana. E, aliás, quando você sair, deixa a maquetinha com a gente aí, pelo amor vou de levar. Deus. Essa maquete é um xodó, meu. Sensacional essa Eu maquete. tenho essa maquete aqui, tem do Acaiaca, do Cine Brasil, da Muito Prefeitura. Que legal. Isso Tem era que ter um uma brinde. paciência para fazer isso. Eu Isso lembro, é bom. era um brinde que era Da Telemig dado. celular. A Telemig Nós celular. fomos clientes da Telemig celular. Era um brinde. Eu perdi os meus brindes que eles davam, eles mandavam pra gente esses brindes, né? E aí legal demais. teve gente que montou, como o Gabriel montou e ficou esse Isso faz negócio tempo. lindo. E sabe por que é legal? Eu sempre uso essa maquete porque há uma dificuldade das pessoas de compreenderem a geometria ali do Sulacap Sul América. A gente passa, geralmente estão correndo no centro e não consegue aproveitar a nossa cidade. Mas pergunta aí, Lucas, A gente alguma precisa sugestão viver de lugar? mais Belo Horizonte. Não, muita gente elogiando. Não, aqui o Igor do bairro industrial, falando que eu assisti no Central e viajando por BH e no Google Maps. Então você tá fazendo as Isso. pessoas virem. Vai lá no Google Maps pra vocês perceberem isso, cada é muito local. legal. Ô, Gabriel, eu tô reparando uma coisa aqui no nosso GC. Você mudou de rede social, amigo? Ah, voltou. Só porque eu te xinguei Você aquele viu? dia, né? Pois é. Por causa do Lucas que me xingou, falou que o meu Instagram tá aparecendo uma sigla governamental, agora voltou. Então, @Gabriel Azevedo. É só você garoto. Segue o papo seguir por lá. lá. É muito bom que você conhece o Gabriel, além do vereador, além do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Gabriel Azevedo, sempre às quartas-feiras aqui no Central 98, segunda edição. E, claro, terça-feira tem no Democratize. Aliás, ontem o programa simplesmente impecável. Em Democracia e Paz foi a pauta. Tá Toda muito bom. terça-noite com o Paulo Leite Boa. E Augusto de Franco. e Augusto de Franco. Toda Lá terça, ele é 9 da pontual? noite. Lá ele chega no horário? Não. Cara, A Wizard is never Ontem ele fez com que eu e Augusto de Franco tivéssemos sobressaltos cardíacos, que ele chegou 5 minutos, 3 sabendo. minutos eu antes. saí de casa ontem de bicicleta às 6 da manhã. Quando eu vim pra cá ontem, eu saí ali do Santo Antônio. Você estava no Casacô. Ué, lógico, Ele no nem evento. disfarçou que ele estava no Casacô, Ué, porque mas era um evento. ele veio com a pulseira do Casacô para fazer o programa. Aliás, fazer um merchan aqui, Casa Cor, tá muito bacana ali no Santo Antônio. Pegou uma casa ferola, que é de um arquiteto maravilhoso aqui da história de Belo Horizonte. E conseguiu mostrar como esses casarões antigos ali do Santo Antônio, que é alto bairro que depois, qualquer dia, nós podemos falar aqui, se transformou em algo maravilhoso. E já que você falou da Ferola, uma coisa, uma informação a mais ali, é das poucas casas em Belo Horizonte que tem o estilo espanhol dentro do processo de construção, o processo arquitetônico. Das poucas casas que tem esse estilo. Boa. E a Casa Cor fez um mix, né, de duas casas ali misturando. Ficou muito interessante. O Lucas fica me zoando esse negócio de chapéu de arquiteto, porque ele sabe que a minha primeira tentativa universitária, eu ainda estava no colégio militar, pelos cocos, foi fazer o curso de arquitetura.
mas como as pessoas sabem, matemática não é exatamente... Eu sou um sujeito de humanas. Pelo amor de Deus. E considero que arquitetura e urbanismo é muito mais humanas do que matemática. Acho que é um equívoco ali da época. Mas, de qualquer forma... Eu estava ali, 1000 coisas, né? Sempre 1000 chapéus, fazendo muitas coisas. Fiz arquitetura, fiz academia militar e tal, mas acabei decidindo por publicidade e propaganda como primeiro curso. Mas para compensar, eu faço atualmente um mestrado em cidades pela London School of Economics. E tem tudo a ver, cara. E amo esse tema. Tem tudo a ver. Porque acho... sabe o que eu penso? Eu fico vendo Drauzio Varela, Paulo Leite, que a gente ama. Eu acho que o Drauzio Varela, além de ser uma pessoa magnífica e incrível sobre vários aspectos, ele conseguiu pegar um assunto que é complexo, né, que é medicina, saúde, e falar isso de um modo, trazer as pessoas para discutir isso. A cidade é um assunto complexo. Sim. E a gente não aprende cidade ou não nos é ensinado quão importante o organismo da cidade é desde cedo ou em algum momento. Fica uma coisa muito específica da faculdade de urbanismo ou de um mestrado ou numa pós-graduação. Se as pessoas compreendessem mais a importância de um quarteirão, de uma calçada, de uma via que é para as pessoas e não para os carros, da importância de uma árvore plantada, de um adensamento inteligente de cidade, a maior parte dos nossos problemas, da nossa convivência, vem de uma cidade mal feita e mal planejada. E por isso vale a pena brigar.